revisão sistemática das publicações sobre pessoas com deficiência na administração. Então tá, vou começar. Primeiramente, bom dia para todos. Eu e a Bianca, nós vamos apresentar o trabalho, que ele foi escrito pela Kátia Gemelli, por mim, Gabriela Lopes, tá o pela slide Bianca... errado. Tá o slide errado. Desculpa. Não foi nada. Desculpa eu me meter. Obrigada, Bianca, que eu nem tinha olhado. Comecei a falar. Essa é a segunda apresentação. Ian. A primeira é da... Uma década de invisibilidade. Isso. Kátia Eli Gemelli, Gabriela Pereira Lopes, Bianca Spode Beltrame, que são as duas apresentadoras, e eu, Aline Mendonça Fraga. Tudo bem, só um minuto. Desculpa, gente, que eu tô meio nervoso a primeira vez que eu faço Não, não tem problema. Ah, imagina! Olha, se não é a primeira vez nesse tipo de evento, é a minha primeira moderação aqui no CASE, então todo mundo tá, né? Tem primeira vez para todo mundo. Logo vai passar. Esse? Isso, obrigada. Então, começamos. Não, então, tá. Então, o nosso trabalho é uma década de invisibilidades, revisão sistemática das publicações sobre pessoas com deficiência na administração. Ele foi escrito pela Kátia Gemelli, por mim, Gabriela Lopes, Bianca Beltrame e a Aline Mendonça Fraga. Pode passar o próximo. Então, as pessoas com deficiência passaram por um processo de privação do direito à vida, invisibilidade e exclusão. Então, apesar de sua grande representatividade numérica na sociedade, as pessoas com deficiência ainda vivenciam uma realidade de invisibilidade que se reflete nas discussões do campo acadêmico como na administração. Então, como nós sabemos, as pessoas com deficiência, elas integram aproximadamente 25% da população, segundo o último IBGE, que é de 2010, né, que está um pouquinho já ultrapassado os dados. Então, visando isso, a gente percebe que as pessoas com deficiência, mesmo elas sendo um quarto da sociedade, elas estão segregadas e excluídas da participação social. Então, qual é o objetivo do nosso estudo? É realizar uma revisão sistemática da produção científica brasileira sobre pessoas com deficiência nas publicações do campo da administração na SPEL no período de 2010 a 2019. Pode passar. Então, nós fizemos aqui uma pequena linha do tempo para mostrar como é que foi desde a antiguidade até nos dias atuais a vinda das pessoas com deficiência. Então, como é que iniciou? Na Idade Antiga, desde o início, as pessoas com deficiência, quem tinha um filho com deficiência era visto como um castigo, a pessoa estava sendo penalizada por aquilo. Então, elas eram excluídas e segregadas. Na Idade Média continuou isso, e ainda pior, porque os pais tinham autorização para eliminar e matar os filhos deles. Então, as pessoas com deficiência, elas eram vistas como um castigo, e elas não eram bem-quistas pela sociedade, elas tinham que ser excluídas. A partir da Primeira Guerra Mundial, as pessoas, os soldados de guerra que voltavam feridos e tinham que ser reabilitados, não poderiam ser excluídos da sociedade como eram excluídas as pessoas com deficiência. Então, foi pensado uma maneira de como a gente vai incluir e inserir essas pessoas na sociedade também, essas pessoas feridas da guerra. Então, começou a se pensar na reabilitação. Então, a partir da Primeira, na Segunda Guerra Mundial, começou a se pensar em incluir essas pessoas também na sociedade. E a partir da Declaração dos Direitos Humanos, que foram pensadas nas pessoas com deficiência, que aí incorporou elas também. E depois, em 1970, aí começaram a incluir pessoas deficientes, elas eram vistas também como pessoas,
E aí, depois disso, na Constituição Federal, começou, após surgir vários termos também, pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência, que são termos que não são mais utilizados, mas que fazem parte dessa evolução. E a partir de 1990, com o regimento público das pessoas, dos servidores federais, foram inclusas garantias de ingresso no serviço público para as pessoas com deficiência, isso somente no serviço federal. Na iniciativa privada, aproximadamente um ano depois, também foram garantidos esses direitos para as pessoas com deficiência. E o nosso maior marco foi em 2015, que veio o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que ele traz vários direitos para as pessoas com deficiência em várias esferas da sociedade, tanto no trabalho como na educação, em termos de moradia, e em vários outros. Eu tô demorando, né? Vamos para o próximo. Aline, tu me fala quando faltar uns 7 minutos, por favor. Tá, obrigada. Pode ir para o próximo, né? Então, no nosso referencial teórico, nós trouxemos o conceito de pessoas com deficiência, que é o que consta no Estatuto, que é um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as pessoas com deficiência, elas vão ter limitações, só que a partir do momento que são pensadas, tanto em políticas públicas e ações, que a gente possa romper essas barreiras, essas pessoas, elas vão conseguir participar da sociedade de maneira autônoma. Então, não adianta nós pensarmos simplesmente nas pessoas com deficiência, que elas têm limitações, e a gente não possibilitar ações para que elas possam participar de maneira efetiva da sociedade. Pode ir para o próximo. Então, outra maneira também de segregação das pessoas com deficiência é o grau da deficiência. Então, quanto mais leve o grau, ela vai ter mais acesso a oportunidades na educação e no mercado de trabalho também. Um exemplo é uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, ela vai ter mais acesso de trabalho e à educação do que uma pessoa com deficiência visual. Ela é mais excluída da sociedade. Então, dentre as pessoas com deficiência, há também a própria exclusão nesse nicho de mercado de trabalho e na educação também. O padrão social, ele também é visto como uma forma de exclusão, porque a partir do momento que a sociedade impõe que tu tem que ter um corpo saudável para tu estar apto para participar da sociedade, as pessoas com deficiência, elas são vistas como elas não têm corpo saudável, então elas estão inaptas para participar da sociedade. E a partir daí vem o capacitismo, que nós trouxemos o conceito da Campbell, que é uma rede de crenças, processos e práticas que produz um tipo particular de compreensão de si e do corpo, que se projeta como perfeito, o que seria o típico da espécie, portanto essencial e totalmente humano. Então, quem não tem esse corpo saudável, esse corpo visto como corpo perfeito para as atividades da sociedade, ele é excluído. Próximo. Obrigada, Aline. Então, o método da nossa pesquisa é uma revisão sistemática, com análise em aspectos quantitativos, a partir da perspectiva bibliométrica, e qualitativos da literatura, a partir da análise de conteúdo. Então, aqui nós colocamos por cima as etapas. Eu vou ir para o próximo, porque senão a Bianca não vai ter tempo para falar. E aí, aqui a gente elenca todos os tópicos, né, o corpus da investigação, que são as pessoas com deficiência, o período que eu já comentei. A coleta, nós iniciamos ela em setembro de 2020, e ela foi validada
por uma especialista do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. E a estratégia, os termos que nós utilizamos foi pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoas com necessidades específicas, deficientes, portadores de deficiência, capacitismo. E todos esses termos foram procurados no item resumo. Então, na primeira fase, nós encontramos 98 artigos, e depois, por exclusão de aderência, por estar ou não na área da administração, duplicidade, restaram 77 artigos, que aí foram a partir deles que nós fizemos a leitura completa e a análise. Pode passar, Bianca. Obrigada, Gabi. Pode passar para o outro, por favor? Isso. Bom dia, então, gente. Eu sou a Bianca, vou seguir na apresentação, mostrando nossos resultados de uma forma bem resumida, mas desde já eu queria dizer que a gente está totalmente à disposição, depois se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa, tá bem? Então, aí a apresentação, né, dos resultados. Primeiro a gente traz esse caminho histórico dos termos utilizados, desde a primeira vez que surgiu, né, nos 10 últimos anos, e a evolução dos termos. A gente tem que ressaltar aí que nenhum artigo foi encontrado com os termos capacitismo e pessoas com necessidades específicas, né? Esse termo, pessoas com necessidades específicas, ele surgiu na administração, principalmente para falar sobre aqueles alunos que têm algum certo de dificuldade, uma certa dificuldade de aprendizagem. Então, é meio que justificável o porquê de ainda não ser tão utilizado no campo da administração, né? Quando surgiu o termo capacitismo, ele surgiu numa forma, assim, de criticar o modelo médico da interpretação da deficiência, que entende como uma limitação e não como uma condição social. Pode passar, por favor. A gente fez uma análise bibliométrica, então, que ficou dividida em 4 partes no artigo: a distribuição temporal das publicações, que é esse primeiro, né, gráfico, que a gente consegue ver que teve uma oscilação na distribuição temporal, mas mesmo assim o campo de pesquisa sobre PCD ele ainda não está consolidado na administração. Pode passar, por favor. Aí também a gente traz a frequência dos periódicos que trouxeram publicações sobre PCDs. A revista Economia e Gestão se sobressai, então a gente entende que ela é um periódico importante para os pesquisadores que têm interesse no tema. Ela publicou 8 dos 77 artigos estudados. Pode passar, por favor. O próximo aí é um ranking das autorias com maior número de publicação. A gente percebeu que 90,91% dos trabalhos foram realizados em coautoria, mais comum entre 2 e 3 autores. A docente pesquisadora Marina Dias de Faria, da UFRJ, se destaca com 10 estudos publicados, indexados na SPEL. Isso é bem importante, porque significa em torno de 13% das publicações que a gente analisou, né? O campo dela, a linha dela de pesquisa é pessoas com deficiência como consumidoras, então, obviamente, esse também é o tema central dos artigos da autora. Pode passar, por favor. Aí a gente faz um ranking das instituições de origem dos autores, então, obviamente, a UFRJ também fica em primeiro lugar, né, seguida pela Universidade Federal de São João del Rei. É importante notar aí também que ainda existe um número reduzido de pesquisadores e de grupos de pesquisas de IFE, que comprova ainda mais que esse ainda é um campo incipiente, né, e que a gente precisa trabalhar mais a respeito disso. Pode passar, por favor. Por fim, a gente traz, então, a distribuição dos artigos por estado, da onde estão sediadas essas instituições de ensino superior. Os 5 estados mais representativos, como vocês podem ver ali no mapa, são São Paulo, com em torno de 28% das publicações, seguido por Minas Gerais, em torno de 22%, Rio de Janeiro, com 15%, Rio Grande do Sul, com em torno de 6,55%, e a Paraíba, com 4,91%. Então, a região sudeste, que concentra quase 66% das publicações sobre o tema, né? E o Distrito Federal está apenas com 1,63% nesse mapeamento. A gente sabe já que a região sudeste também é a mais
que mais tem publicação nos outros temas e nos outros campos de pesquisa, e a gente foi tentar descobrir o porquê disso. Aí a gente encontrou uma pesquisa de Soares, que alega que isso pode estar associado à grande concentração de instituições de ensino superior que tem naquela região. Pode passar, por favor. Aí a gente mostra um mapa de frequência das palavras-chave analisadas, né, dos artigos estudados. Como vocês podem ver, sobressai os termos acessibilidade, inclusão, trabalho, diversidade, gestão da diversidade, deficiência visual e inclusão social. Pode passar, por favor. Com relação à análise de conteúdo, então, de forma bem sintética, né, a gente viu que os artigos, eles tratam a deficiência de uma forma bem genérica, o que não é uma boa coisa, porque o estigma com as pessoas com deficiência pode variar de acordo com o tipo e o grau dessa deficiência, né? Aqueles que destacam o tipo de deficiência geralmente abordam a deficiência física, em torno de 35%, e a deficiência visual, com em torno de 23%. Daí segue com deficiência auditiva e intelectual. Desses 77 artigos, a gente viu que apenas 2 tratam de deficiências múltiplas. Outra questão importante, que a gente viu que muitos artigos ainda usam nomenclaturas que não são recomendadas, principalmente portador de deficiência, portador de necessidades especiais e pessoas com necessidades especiais. Então, dos artigos publicados após 2015, 23 ainda empregam essas expressões não recomendadas, né? A gente também fez uma relação entre o status qualis da revista e os termos, e após 2015 não foram identificados artigos que fizessem uso de nomenclaturas não recomendadas nas revistas com qualis igual ou maior que B1. Tá? Também tem outros termos ali que não são recomendados e que são errados, por exemplo, sujeitos deficientes, tá? Quanto à abordagem, a gente viu que predominam estudos na área de gestão de pessoas e relações de trabalho, apresentando em torno de 40%, 41% dos estudos, muitos focados para o ambiente interno das organizações, gestão de pessoas, e outra área que se destacou foi a área de marketing, também com em torno de 18,20% dos estudos. Então, a inexistência de discussões sobre o capacitismo foi confirmada com a leitura desses trabalhos, né? Pode passar, por favor? Então, dentre as conclusões, a gente destaca o silenciamento dos estudos organizacionais com relação ao debate de pessoas com deficiência. As análises bibliométricas indicam a predominância de estudos em coautoria, representatividade das autorias da UFRJ e concentração da produção científica nas instituições de ensino superior da região sudeste. Como eu falei antes, né, a predominância ainda é da deficiência tratada de forma ampla e generalizada, e muitos artigos ainda utilizam nomenclaturas não recomendadas. A discussão sobre capacitismo, participação e responsabilidade social e barreiras estruturais à inclusão de pessoas ainda são pontos que merecem aprofundamento e crítica. E, por fim, a gente sugere uma agenda potencial para que essas pesquisas sejam avançadas, né, especialmente no campo de gestão de pessoas e relações de trabalho, quais sejam estudos com pessoas com deficiência em cargos de gestão, capacitismo nos diferentes contextos sociais e organizacionais, a relação e os impactos do teletrabalho e a adoção de tecnologia para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a análise dos demais marcadores sociais de diferença, como classe, raça, gênero, sexualidade, interseccionados com essa temática, e as mudanças relativas à educação inclusiva e universitária e seus impactos no mercado de trabalho. Era isso, gente. Espero que eu tenha conseguido respeitar o tema. Muito obrigada. O tempo, não o tema. Gabriela, Bianca, obrigada pela apresentação. A gente começou um pouquinho depois das 8h30, então acabamos passando alguns minutos. A gente teria um tempo para debate, né? Sempre ao final de cada apresentação a gente tem um tempo para debate.
Entretanto, como eu sou também uma das autoras desse texto, eu pensei em a gente já fazer a apresentação do próximo trabalho, e aí, ao final, a gente faz um debate conjunto, já que os dois trabalhos têm uma aproximação direta, né? Então, eu gostaria de pedir para Jaqueline Olm, ou a Suzette Lisotti, já vi que a Jaqueline está aqui, para fazer a apresentação, então, sobre a gestão da diversidade e práticas de recursos humanos nas organizações para a inserção de pessoas com deficiência. Oi, Jaqueline, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Vai ser colocado o slide ali para a gente começar? Sim. Certo. Aí, prontinho. Então tá bom, posso começar então? Bom dia para todo mundo, então, né? O nosso trabalho é sobre gestão da diversidade e práticas de recursos humanos nas organizações para a inserção das pessoas com deficiência. Então, eu sou a Jaqueline e o trabalho foi feito sobre minha dissertação, né, da minha orientadora, a professora Suzette. Pode passar, por favor? Isso. Então, eu vou começar contextualizando de forma bem breve, né, que o nosso tempo é muito curto, mas as nossas colegas anteriores, como foi falado, né, elas já deram até uma explicação excelente sobre toda a história, né, das pessoas com deficiência, e eu confesso que quando eu comecei a estudar o tema, eu me assustei com tudo que eu li, né, então eu vou dar uma puladinha numa parte que elas já falaram e vou já direto para o tema foco da minha pesquisa, né. Então, sobre o conceito de diversidade, né, esse termo surgiu diante da necessidade da justiça social, com o intuito de minimizar o preconceito que originou a exclusão social, que foi muito bem falado, né, anteriormente, sobre algumas pessoas que sofrem discriminação e que são marginalizadas por não estarem de acordo com o padrão da sociedade. Então, esses grupos chamam-se de minoria, e a gente pode dar como exemplo as mulheres, os negros, gênero, raça, etnia, e o foco da nossa pesquisa são as pessoas com deficiência, né? Então, é importante entender a diferença entre esses termos, que se confundem muito e que eu vi muito essa confusão nas leituras que eu fiz, né? Então, nós temos 3 conceitos distintos. O primeiro seriam as ações afirmativas, que são as estratégias políticas que tentam minimizar essas desvantagens dos grupos historicamente discriminados, que buscam garantir oportunidades iguais para todos eles, né? Então, no caso específico, que a gente está falando das pessoas com deficiência, a gente pode citar a lei das cotas, que tem por objetivo garantir a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Então, por isso que o foco está na lei das cotas, porque o nosso foco é das pessoas com deficiência incluídas no mercado. Então, agora o outro conceito, que é a gestão da diversidade, é administrar e gerir, né, como o próprio nome diz, esses grupos diversos dentro das organizações. E o terceiro conceito são as práticas de RH, que são as ações propriamente ditas, que elas materializam, digamos assim, dão forma na relação dentro das organizações e concedem maiores ou menores, digamos assim, possibilidades às pessoas com deficiência. O ideal, né, é que essas 3 forças juntas, a lei das cotas, a gestão da diversidade e as práticas de RH, elas favoreçam a devida inclusão no ambiente laboral, porque durante as entrevistas foi muito observado que as pessoas ainda não entendem o que é efetivamente o conceito da inclusão e acham que só por a pessoa com deficiência estar inserida no mercado de trabalho, elas já estão promovendo a inclusão, né? E, infelizmente, a gente sabe que não basta só a pessoa estar lá, né? É uma série de detalhes que realmente vão contribuir para que a inclusão efetivamente aconteça. Pode passar, por favor, o próximo slide? Então, eu trouxe um pouco do referencial teórico daquilo que nós utilizamos, né, que a gente dividiu em 3 grandes áreas, digamos assim, que foi as pessoas com deficiência e o mercado de trabalho, depois a gestão da diversidade e as práticas de RH. Pode passar, por favor.
Então, o método que nós utilizamos, né? Então, foi natureza exploratória, foi uma abordagem qualitativa, e o objeto de estudo foram as empresas que empregaram em 2019 através do Capacite. O Capacite, para quem não conhece, é uma capacitação que a APAE promove, foi a APAE que criou, né? Então, ela faz capacitação das pessoas com deficiência. Então, nós entramos em contato com a APAE, tivemos algumas informações do Capacite, então pegamos as empresas que empregaram através do Capacite em 2019, conseguimos respostas favoráveis de 3 grandes empresas da região, então fizemos entrevistas com os responsáveis do RH de cada empresa, então foram 3 responsáveis de RH e 2 pessoas com deficiência de cada empresa, né? Então, ao total, foram 3 pessoas de cada empresa, foram 9 entrevistas. Pode passar, por favor? O quadro aí ficou bem pequenininho, né? Mas eu vou tentar falar para vocês, e se por acaso alguém quiser, depois eu passo, né, para ficar melhor a visualização e entendimento de vocês. Então, a gente pegou como modelo e adaptamos de Campos Vasconcelos e Cugliancas de 2013, para a gente criar as categorias de análise e o que a gente falaria em cada uma delas, ou o que seria abordado em cada uma delas, né? Então, a gente pegou as quatro categorias de análise para estudo, né? Que primeiro é a análise e... tá bem pequenininha ali, análise e definição do perfil profissional, né, da pessoa com deficiência. A segunda categoria de análise foi recrutamento e seleção. A terceira foi a sensibilização. E a quarta, o treinamento. Então, a gente quis estudar os processos iniciais de cada empresa, para saber se as empresas tinham algo definido, né, dentro das práticas de RH. Eu até acabei não colocando, mas o nosso foco, né, objeto de estudo, como são desenvolvidas as práticas de recursos humanos nas organizações para a inserção das pessoas com deficiência. Então, a gente queria realmente focar nesse processo inicial. Então, depois dessas 4 categorias de análise, a gente começou ali pela primeira, que é análise e definição de perfil, e este quadro é a visão do RH. Então, nós separamos os resultados pela visão do RH e pela visão das pessoas com deficiência, para depois confrontar essas informações, né? Então, nessa primeira categoria, pelos profissionais de RH, então, apesar dos profissionais de RH afirmarem que fazem essa análise, né, e definição do perfil para a contratação, por várias vezes eles citaram a lei das cotas como fator decisivo para a contratação, né, inclusive informando que algumas contratações acontecem para ficar acima da cota, porque eles falam que tem uma dificuldade grande de encontrar essas pessoas com deficiência e no mercado, e a rotatividade é grande, enfim. Então, eles justificam que essas contratações acontecem sempre para ficar com umas 2 ou 3 pessoas acima da cota, porque, a princípio, parece que a preocupação deles é estar com as cotas completas para não sofrer as penalidades, né? Só pode me avisar, por favor, quando faltar uns 5 minutinhos para eu tentar daí resumir, por favor? Então, daí depois, né, na segunda categoria de análise que a gente tem, que é recrutamento e seleção, nenhuma das empresas que a gente pesquisou, eles têm um processo diferenciado, né, para recrutamento e seleção das pessoas com deficiência. Então, digamos assim, com a intenção de englobar todo mundo em um único processo, as pessoas com e sem deficiência, evidencia-se, assim, a tendência, né, em desconsiderar as necessidades de cada um, né? Então, a não modificação das práticas de RH é justificada pelas pessoas, né, pelos responsáveis de RH, pelo discurso de igualdade, do tratamento, digamos assim, sem privilégios e diferenças. E, por fim, eles acabam não beneficiando a inclusão, né? Então, eles justificam uma coisa, mas, na verdade, não deveria ser assim.
Depois, na questão da sensibilização, corrobora com alguns estudos que a gente leu e que, inclusive, está, né, no nosso trabalho, que eles enfatizam a importância de promover a inclusão através dos treinamentos voltados para a preparação dos supervisores, coordenadores, enfim, né, para os colaboradores, a fim de minimizar os problemas relacionados a interações estabelecidas, né? Uma das pessoas com deficiência entrevistada, inclusive, falou que quando ela começou no setor, as pessoas que trabalhavam com ela não sabiam da deficiência dela, então ela tinha perda de visão, né? Ela enxergava apenas 30% de um olho e 50% de outro, e acabava que às vezes ela não conseguia enxergar, que ela trabalhava numa máquina e tal, e ela não conseguia finalizar de forma, digamos assim, com qualidade, né, aquilo que ela precisava fazer, e as pessoas reclamavam muito dela e tal, então eles não prepararam, não teve essa questão da sensibilização, de dizer como as pessoas que iam trabalhar com ela, né, poderiam ajudá-la, enfim, né, e é muito importante falar também que quando a gente leu alguns trabalhos, que quando a gente fala de sensibilização, a integração inicial e tal, não é só chegar e mostrar a empresa, né, aqui é isso, aqui é aquilo, ou seus colegas são esses, ou mostrar uns slides falando, né, da cultura organizacional da empresa, enfim, né, isso não é suficiente para promover a inclusão dentro do mercado de trabalho. E a última categoria, deixa eu ver ali, deixa eu abrir o chat que eu fechei, desculpa. Faltam 6 minutos, obrigada. Tinha fechado o chat. E aí, a última categoria, que é o treinamento, a gente percebeu que, pela fala das pessoas do RH, que as próprias colegas de trabalho do setor que promovem esse treinamento. Então, na prática, no dia a dia, como o colega trabalha, ele vai ensinar a pessoa a trabalhar, né? E a gente sabe que cada um tem as suas necessidades, não só as pessoas com deficiência, como nós mesmos, né? Cada um tem as suas habilidades, e deveria ter algo estruturado, né? Deveria ser prática de RH ter alguma coisa estruturada, mas a gente percebeu que não existe, né? Porque esses detalhes são fundamentais para que a gestão da diversidade seja realmente assertiva. Pode passar para o segundo, por favor, o próximo slide, desculpa. Né? E esse quadro, eu vou falar bem resumido por causa do tempo, é o quadro pela visão, as mesmas categorias de análise, mas pela visão dos colaboradores, né? Então, a gente percebeu que as pessoas com deficiência, elas pouco percebem as práticas de RH, que vai contra a visão que o RH tem das suas práticas. O RH, ele diz que tem algumas coisas, né, mas que no fundo isso não é suficiente para promover a inclusão, e as pessoas com deficiência, elas realmente não conseguem perceber essas práticas, né, então para elas realmente têm dificuldade em serem incluídas, né, de forma efetiva no mercado de trabalho, porque não há nada voltado de forma efetiva, né, não, as práticas, elas não são detalhadas, digamos assim, só vão chegando, né, vão se adaptando com o meio e ok, a gente sabe que isso não é o suficiente para promover a inclusão. Pode passar para o próximo, por favor? Né? Então, a conclusão, de forma bem resumida, é que a gente percebe que, infelizmente, a lei das cotas ainda é o que manda, né, digamos assim, para essas pessoas estarem inseridas no mercado de trabalho. Então, e isso é muito claro nas falas que a gente fez, né, nas transcrições que a gente fez, que eles entendem que a pessoa estar ali, eles entendem que isso é inclusão, né? Então, ao final, depois, quando eu entreguei o meu trabalho para eles, a gente teve a oportunidade de conversar novamente, e eles ficaram até surpresos de entender um pouco mais sobre isso, né? De ver que não é o suficiente, que a inclusão realmente não é só estar ali. Então, foi um trabalho que rendeu bons frutos, assim, foi um trabalho bem bacana. As práticas de RH não existem, infelizmente, não tem nada estruturado ou algum programa efetivo de inclusão, né, dentro das organizações pesquisadas e das organizações, as outras 4 organizações que não quiseram participar do estudo,
a resposta delas foi que, não, eu nem quero participar porque realmente eu não tenho nada estruturado, né? Então, elas já não quiseram, apesar de eu ter explicado que isso seria importante, mesmo não tendo nada estruturado para o nosso estudo, porque como foi falado no trabalho anterior, né, nós não temos muitos estudos, né, que nos ajudem, né, a promover isso, mas realmente a gente teve negativa de 4 empresas. Então, a gestão da diversidade é comprometida pela falta de conhecimento e entendimento sobre o que é a inclusão, e o que ocorre, né, é a integração e não a inclusão. Então, é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar ao mercado de trabalho, que esse é o processo de integração, e não a inclusão, onde o mercado de trabalho ou a própria sociedade, né, se adapta para receber essas pessoas. O próximo, por favor, acho que só tem mais um. Então, são essas principais referências, e o próximo também, por favor. Então, a gente se coloca à disposição, como a Aline falou, acho que a gente vai conversar só depois da apresentação do último trabalho, mas estão aí os nossos contatos, né? Agradeço a presença de vocês. Eu tenho várias perguntinhas para fazer, né, para a gente trocar uma ideia para o pessoal que apresentou a primeira, porque eu achei super interessante o trabalho de vocês, complementa o meu trabalho. Então, eu estou bem feliz de poder participar e contribuir com esse assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada, Jaqueline, pela apresentação, e já te parabenizo também pela indicação ao prêmio, tá? Fico realmente muito, muito feliz em ver trabalhos assim, tanto sendo escritos como sendo indicados à premiação, né? Acho Obrigada. que isso já é um passo. Por vezes a gente tem essa sensação, como tu bem disseste, né? A gente estuda, se aprofunda no tema e a gente... pensando que parece que a gente não vai avançar nunca, né? Então, só de a gente estar debatendo esse tema aqui, a gente ter uma sessão sobre diversidade, né? Em outros eventos da área de administração também termos algumas iniciativas, pelo menos de grandes empresas, né? Nesse momento são as que a gente mais tem, né? Isso já nos mostra que caminhamos pelo menos um pouco, né? Nessa nossa ainda curta trajetória de tentativas de inclusão, né? Que tem pouco menos de 100 anos, né? Se a gente for pensar, inclusive na inclusão de mulheres no mercado de trabalho, né? Bom, eu só queria confirmar se a terceira autora já está aqui, que é a Patrícia. Pelo que eu vi na lista, ela ainda não ingressou, e aí nós teríamos, então, o último trabalho, que seria a Camila, que eu já vi que está aqui. A gente pode fazer uma discussão agora, nesse bloco, mais uma discussão final, ou a Camila já poderia apresentar, e a gente aproveita todo o tempo que tivermos ao fim para fazermos uma discussão conjunta. Só vou confirmar se a Camila já está por aqui. Por mim, tudo bem, estou sim. Tá bem. Então, vamos fazer isso, Camila. Você apresenta e aí a gente parte para a discussão. Caso a Patrícia ingresse ainda na nossa reunião, ela apresenta ao fim. Acho que assim fica bom, a gente aproveita mais o nosso tempo. Então, a última apresentação: assessoria, consultoria na política pública de assistência social, trajetórias de assistentes sociais. Isso mesmo. Oi, Camila. Bom dia, olá, Bom dia. gente, bom dia a todos e todas. Eu sou a Camila Castellari, discente do Programa de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, o meu projeto de pesquisa de mestrado, né, é a assessoria e consultoria na política pública de assistência social prestada por assistentes sociais. Hoje, se puder passar, por favor, o slide, hoje eu venho aqui apresentar um pouquinho, né, da fundamentação teórico-metodológica sobre o tema de pesquisa,
cujo objetivo geral é compreender os sentidos e significados atribuídos pelos assistentes sociais sobre a própria experiência profissional no campo de assessoria e consultoria na política pública de assistência social na microrregião de Varginha. O método utilizado é uma pesquisa qualitativa por meio do estudo autobiográfico na perspectiva interpretativa, onde ao longo da pesquisa pretendemos realizar 2 entrevistas em profundidade com cada um dos assistentes sociais que atuam no processo de assessoria e consultoria dentro da política pública e, se der tempo, né, porque nós ainda não fechamos, pretendemos também fazer os grupos focais, que acreditamos que será muito interessante para essa pesquisa. Então, aqui, hoje, eu estou apresentando parte da revisão de literatura sobre assessoria e consultoria dentro da política pública de assistência social. Pode passar, por favor. O que cabe, primeiramente, ressaltar é que o campo de assessoria e consultoria prestada por assistentes sociais à política pública já é uma das competências elencadas na Lei de Regulamentação da Profissão dos Assistentes Sociais, bem como no Código de Ética, no que condiz às competências desses profissionais. E também, o campo de assessoria e consultoria é algo totalmente atrelado e ligado intimidamente, muito próximo, com o projeto ético-político da profissão do serviço social, no que condiz à emancipação dos sujeitos, né, ou no que condiz à garantia de direitos sociais aos usuários da política pública social. Alguns autores, pode passar, por favor, alguns autores, por meio da revisão de literatura, eles trazem uma massa para nós de conteúdo sobre assessoria e consultoria, e os principais deles é Bravo e Matos, assim como a Mariuri Yamamoto. Porque Bravo e Matos já coloca para nós que a assessoria ela tem sido utilizada em larga escala como uma estratégia para aperfeiçoar as políticas públicas, não somente a política pública social, no qual refere-se esse projeto, mas também as outras demais políticas de saúde, educação, mas Yamamoto, ela já resgata com foco no assistente social, no sentido que o assistente social, ele precisa, antes de tudo, antes de ingressar no campo de assessorias e consultorias, ele precisa fomentar, além da sua prática, fomentar também os estudos, né, ir a fundo no campo de pesquisa, para que ele possa se tornar um recurso vivo de planejamento cada vez mais preparado e qualificado para realizar essa assessoria aos agentes públicos, no caso, aos assistentes sociais, aos gestores municipais, porque senão a gente pode entrar numa dicotomia de interesses, né, indo contra o próprio Código de Ética da profissão dos assistentes sociais, que seria na emancipação do sujeito. E a gente sabe que hoje, no nosso mercado de trabalho, embora a política pública de assistência social seja a política pública que mais empregue assistentes sociais, ainda é uma política pública carregada de interesses caritativos, né, e não de cidadania, e não de realmente fomentar estratégias para a garantia dos direitos dos usuários. Pode passar, por favor. E foi por meio dessa revisão de literatura, né, por meio dos fichamentos, através do Banco Digital de Teses e Dissertações, eu tive o acesso ao Ozelame 2018, bem como a Lúcia Teles, que é de 2012, ambas são dissertações, embora Teles, ela não adentrasse em um primeiro momento no meu projeto de pesquisa, tendo em vista que eu fiz um fechamento de tempo no período de 5 anos, de 2015 a 2020.
Ozelami referenciava muito Telles em seu trabalho. Então, eu falei assim, quem é essa Telles? Vou buscar um pouco mais sobre Telles, e ela fez exatamente o resgate que eu fiz durante 5 anos, mas ela fez um resgate no período de 10 anos, dentro dos congressos nacionais do serviço social, onde, por meio dos anais dos congressos, ela verificou quantas produções foram feitas em cima do tema assessoria e consultoria. Então, Telles, ela vem de complemento ao meu projeto de pesquisa, e ela tem por objetivo refletir a implementação das políticas públicas sociais voltadas para o atendimento das necessidades sociais, e indo também de encontro ao projeto ético-político da profissão, que também é colocado por ela como um desafio para as transformações no mundo contemporâneo que nós vivemos hoje. Já a Ozelami, ela trata dentro da sua pesquisa, dentro da sua dissertação de mestrado em serviço social, a falta de debates existentes pela própria categoria de assistentes sociais sobre o campo de assessoria e consultoria. É sabido que existe assistentes sociais atuando nesse campo. Contudo, ainda há pouca discussão e pouco fomento de como que isso acontece, o que vem gerando muito estranhamento dentro da própria classe de assistentes sociais e muito mais na classe de outras profissões, como, por exemplo, administradores, que têm aí em larga escala produções de assessoria e consultoria, e também de psicólogos, quando se trata de recursos humanos. Pode passar, por favor. Então, fechando a revisão da literatura, eu cheguei a pesquisa, ela foi feita, como eu já disse, no prazo de 5 anos, no período de 2015 a 2020, com descritores previamente selecionados, que eram todos atrelados ao projeto de pesquisa, assessoria, consultoria, identidades e trajetórias profissionais, todos correlacionados com o termo assistência social, política social, SUAS, Sistema Único de Assistência Social, Serviço Social e Assistente Social. Todos esses descritores foram utilizados conforme sua correlação com o uso de booleanos, de forma a gente filtrar, né, de uma maneira mais fiel, fidedigna, ao campo da pesquisa. E, a partir daí, nós começamos, eu iniciei a busca, né, através do portal de periódico CAPES, onde, antes de fazer essa pesquisa, eu fiz todo um levantamento, né, de revistas com qualis A1, AB3 em serviço social. Então, toda a pesquisa, ela está baseada dentro desse qualis, todos esses artigos de A1 a B3, e também no banco digital de teses e dissertações. Pode passar, por favor. O resultado, até então, dessa pesquisa, até o momento, é que é um tema ainda pouco explorado, com todos esses descritores, embora o termo SUAS, né, tenha aparecido diversos artigos, mais de 300 artigos algumas vezes. Teve campos, um exemplo, trajetórias profissionais de assistentes sociais no SUAS, eu consegui encontrar somente um artigo com publicação na área finalística. Então, esse ainda é um tema pouco explorado, assim como o Ozelami resgatou lá na dissertação dela, falando que ainda é um tema pouco trabalhado, que ainda gera estranhamentos profissionais. Não há como refutar sobre isso, né, visto aí o resultado da pesquisa. Há somente uma tese tratando do tema, 13 dissertações e somente 8 artigos. E eu acho que a parte mais bacana desse levantamento foi mesmo a percepção que nós tivemos que a grande concentração dessas dissertações e teses, elas estão na região norte e nordeste do país. E ainda não há nenhuma pesquisa sobre esse tema na região do sul de Minas Gerais,
que é onde concentra hoje a minha pesquisa. Então, a gente percebe que esse tema é um tema mesmo que precisa ser explorado, né, que precisa mesmo adentrar aí ao campo da pesquisa e principalmente para poder contribuir com esses profissionais, assistentes sociais que estão atuando dentro da política pública de assistência social. Pode passar, por favor? Por fim, já concluindo o trabalho, né, nós esperamos ao longo dessa pesquisa que o conhecimento do perfil desses profissionais e o conhecimento dos sentidos e significados atribuídos por esses assistentes sociais no campo de assessorias e consultorias, ela possa contribuir para o processo de formação profissional nos cursos de serviço social, bem como nas atribuições desses assistentes sociais no campo da consultoria e assessoria, para que deixe de gerar certos estranhamentos, né, entre a própria classe de profissionais e venha contribuir para uma política pública, assim como Yamamoto traz e Bravo e Matos também traz, uma política pública positiva com foco realmente na garantia de direitos. Porque, infelizmente, a dicotomia ainda existe sobre esses interesses paradoxais, né, sobre a gestão contratar um assistente social para a prestação de assessoria e consultoria, né. Vasconcelos traz para nós sobre diversas práticas de assistentes sociais, sobre aulas de análise de realidade, né, que é totalmente diferente do que refere-se o campo de assessoria e consultoria. Né, nós não estamos no campo para fazer aulas de análise de realidade, e sim de auxiliar, né, a gestão, auxiliar os técnicos sociais, os técnicos do Sistema Único de Assistência Social, no planejamento e também na execução da política, do serviço, dos programas e projetos sociais. Pode passar, por favor. Aí são algumas referências, né, que já foram citadas, que é Maurílio Bravo e Maria Inês Matos, a Marilda Yamamoto, a Martinelli, que trata muito sobre a questão da pesquisa qualitativa, e ambas dissertações de Teles e Ozelani. Pode passar, por favor. Obrigada, me coloco à disposição agora. Camila, obrigada pela apresentação. Penso que o teu tema tem muito diálogo com as questões de diversidade, né? O trabalho de assistentes sociais, principalmente quando a gente olha para as políticas públicas, tem uma aproximação direta com todas as vulnerabilidades que envolvem a diversidade, né? Então, acredito que a gente vai ter uma discussão bastante interessante para fazer ao final dos artigos. Eu acredito que a Patrícia ingressou na reunião, e aí a gente pode fazer a apresentação dela. Patrícia, você está aí? Muito bem. Oi, bom dia. Estou aqui sim, já prontinha para fazer a minha rápida apresentação para você. Tá certo, Patrícia. Então, a apresentação do artigo da Patrícia é sobre a aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning, para a promoção da permanência e ou reinserção de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. Patrícia, a gente fez um combinado, acredito que você não estava aqui no momento, de fazermos todas as apresentações e aí, ao final, a gente faz uma discussão coletiva de todos os artigos da sessão. Tá. Tá bem? Eu estava em outra sala, eu estava na sala 13, e eu vou precisar voltar para lá às 9h45, mas depois eu volto de novo e a gente conversa. Bem bacana essa sala aqui, tá bem legal. Tá obrigada, bem, tá Aline, certo. Obrigada a vocês todas aí, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema, então. Você coloca a apresentação para mim? O Ian é o meu assessor aqui, já vai colocar a apresentação. É a terceira, Ian. Tudo bem, gente, já vou pôr só um momentinho. Tranquilo, Ian. Que o computador aqui tá carregando. Uhum.
esse tema de comportamento humano, muito bacana e tal, se a gente pudesse depois, mas fica uma sugestão para a organização, fazer um grupo, né, com um e-mail para essas pessoas, para a gente poder, daqui para frente, trocar informações, atualizações, acho que poderia ser bacana, né? Fica aí a sugestão. Vou dar início, então, aprendizagem ao longo da vida, o termo que em inglês a gente chama de lifelong learning, o meu trabalho, ele é um trabalho em construção, e ele pensa, tô vendo que está carregando aqui, mas não tem problema não, né? Ele pensa através do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida, promover tanto a permanência como a reinserção das pessoas mais velhas no mercado de trabalho, né? Muito se fala hoje dos 50 mais, dos 60 mais, inclusive, em paralelo, o meu tema de dissertação, que está em construção, ele fala sobre as práticas de recursos humanos para promover essa inserção no mercado de trabalho, essa manutenção. Tenho entrevistado muitas empresas, muitas não, menos do que eu deveria, porque o acesso não é tão fácil, mas empresas que só tenham práticas nesse sentido, né? Então, essas empresas, elas vão para o jornal, vão para revistas e acabam contando essas experiências, tipo o Banco BV, a PwC, a Nestlé, a Gol, enfim, a Vivo, muitas delas têm essas iniciativas, né? Mas voltando aqui para o tema, que é meio que um apêndice do meu trabalho, falar sobre essa reinserção no mercado dessas pessoas mais velhas, usando esse conceito de lifelong learning como uma ponte. O conceito, ele já é bastante disseminado fora do Brasil, há muitos anos, assim, desde os anos 90, nos países da Europa, antes disso nos Estados Unidos e no Japão, vira até política pública e tal, mas aqui a gente não tem essa consciência, né, de tratar o tema de uma forma mais ampla. Pode passar, por gentileza? Na introdução, eu falo, basicamente, da questão de como é vista a aprendizagem ao longo da vida. São várias as definições, mas uma que eu trouxe aqui é a definição da Comissão Europeia, que fala que é o conjunto de todas as atividades de aprendizagem realizadas ao longo da vida, com o objetivo de melhorar aptidão, conhecimento, competências. Aí ele vem para o campo onde onde eu estou estudando, que é numa perspectiva pessoal, cívica, social e ou relacionado ao trabalho. E aí é que está o relacionamento de usar o lifelong learning como uma ferramenta para o trabalho. E aí, se a gente for olhar alguns autores, eu trouxe aqui só um trabalho, mas tem vários trabalhos, esses autores, o Tikkanen e o Nihan, eles acreditam realmente que as organizações ocupam ou deveriam ocupar um lugar de muita responsabilidade nessa estratégia de trazer os trabalhadores mais velhos para o trabalho através dessa experiência de transformadora de aprendizagem, né? E aí eu trago nessa introdução um dado que está linkando essa necessidade com o próprio contexto, que é o contexto de longevidade, né? E eu deixei aqui em destaque uma informação que olhando para a população na região sudeste, por que sudeste? Porque é a região mais populosa. Então, assim, existem recortes de regiões que têm crescimentos diferenciados. Então, você tem regiões no Brasil onde ainda tem um crescimento da população maior por causa de uma questão de natalidade do que no Sudeste. Mas o Sudeste é a mais populosa de todas, então por isso eu estou trazendo esse recorte. Se a gente olhar para 2035, que é daqui a pouco, no universo de pessoas de 25 a 64 anos, a faixa etária entre 25 e 44 é equivalente, ou seja, 50% do total, se a gente for olhar para as pessoas de 45 a 64 anos, que são os trabalhadores mais velhos. Então, assim, o mercado vai estar
em pé de igualdade entre os mais velhos e os trabalhadores, né? Aquele pessoal que já se formou, tal, que está começando uma carreira no mercado de trabalho. Então, essa é uma informação muito importante que eu acho que as empresas deveriam olhar para esse número e se preparar já, porque se a gente for olhar de 2020 até lá, a coisa, assim, é um crescimento de um lado e uma diminuição do outro, um crescimento dos mais velhos, uma diminuição dos mais jovens. Então, tem que preparar a casa para isso. Pode passar, por gentileza? O referencial teórico, estou usando, né, porque eu trabalho em construção ainda, e aí eu peço até, nesse sentido, a contribuição de vocês, porque ele está, assim, estruturado, mas ele não está concluído, e há uma dificuldade nessa conclusão. Então, no referencial teórico, eu usei aprendizagem ao longo da vida, claro, me surpreendi com a quantidade de e-books que a gente tem, de universidades, de pensadores, de teóricos que falam sobre isso, fora do Brasil, né? Envelhecimento ativo, que é um conceito que a gente não tinha há alguns anos atrás, mas a gente tem agora das pessoas, tem até a universidade da terceira idade, uma série de coisas que façam com que as pessoas tenham um envelhecimento de uma forma, assim, ainda há muito que se fazer, até porque cada vez mais a gente vai viver mais e com qualidade de vida. Um outro referencial que eu trago também é o lifespan, que fala uma coisa muito importante e que as empresas que eu estou entrevistando para o meu outro trabalho não estão levando em consideração, que é o momento de vida das pessoas. Uma pessoa de 25, de 30, de 35 anos, ela não tem a mesma expectativa ligada ao trabalho do que uma pessoa de 55 anos. Uma pessoa de 55 anos, ela precisa trabalhar, por quê? Porque ela ainda paga a universidade do filho e paga a assistência médica do pai, por exemplo. Mas nem por isso ela quer trabalhar 10, 12 horas por dia, o trabalho é o foco dela, ela está construindo uma carreira. Não. Então, essa coisa também é importante de ser levada em conta quando a gente constrói os modelos de trabalho para as pessoas mais velhas. E aí, claro, estereótipos dos trabalhadores mais velhos, muito batido isso, uma coisa que a gente tem bastante pesquisa, existem estereótipos tanto positivos como negativos. E muitos dos negativos, eles vêm, ao longo do tempo, sendo derrubados. Então, a gente precisa, eu como pesquisadora ligada a essa área, eu preciso trazer argumentos, trazer respostas que derrubem esses estereótipos, né? Então, esse trabalho que eu comentei com vocês, das práticas de recursos humanos em prol dos trabalhadores mais velhos, ele tem também como um objetivo mostrar o que foi feito, qual o resultado disso, e isso acaba derrubando, por exemplo, a questão da tecnologia. Uma pessoa mais velha não é nativo digital, mas lifelong learning fala em aprender a aprender. Então, a gente tem que aprender também e de uma forma que seja amigável com essas pessoas. A gente tem que entender que essas pessoas, elas vão estar muito representativas. Então, no mercado de trabalho, nesse sentido, eu trago aqui no referencial um destaque maior para um relatório de 2011 do Banco Mundial, e que fala, assim, muito claramente que a taxa de atividade dos trabalhadores mais velhos, ela vai ser um fator chave para o Brasil. A gente está falando aqui em economia, porque se essa taxa de atividade que a gente viu lá, que é 50% daquele universo, não estiver ativa, isso necessariamente tem uma consequência na economia. As pessoas não vão estar trabalhando, não vão estar gerando renda, não vão estar gastando. Então, foi um alerta que há 10 anos o Banco Central fez para a gente, neste relatório que eu recomendo, que é maravilhoso, que tem na internet, que é fácil de achar. Agora, uma outra referência desse mesmo relatório, foi um estudo bastante amplo, ele fala que as empresas não terão escolha a não ser fazer programas, estender programas de orientação, de reorientação para os trabalhadores mais velhos, né? E chamo a atenção aqui para coisa de que até o momento, neste ano aí de 2011, e não é diferente ainda pelas pesquisas mais recentes,
há evidências que indicam que as pessoas mais velhas, assim, diminui a oferta de treinamento substancialmente ao longo da vida. Por quê? Também por uma série de estereótipos que a gente sabe. Ele vai se aposentar logo, ele não vai aproveitar tanto treinamento, enfim, coisas que precisam ser derrubadas, né? Aí eu vou pedir para você passar o slide, por favor. Bom, rapidamente aqui o método de abordagem para essa pesquisa, pensado a princípio, foi fazer uma pesquisa qualitativa sobre a perspectiva paradigmática, interpretativista básica. O levantamento de dados, a princípio, pensou-se em fazer por intermédio de entrevistas semi-estruturada para sujeitos de pesquisa, gestores de recursos humanos, né, onde está ligada aí a questão do treinamento, da preparação das pessoas, e pensar em tratar esses dados de uma forma, com uma análise categorial, a princípio, por flores, né? Esse é o escopo da metodologia que foi pensada. Mas é uma metodologia difícil, porque, a princípio, as poucas pessoas que eu já consegui abordar sobre esse tema são pessoas que eu estou falando de vice-presidentes, estou falando de diretores de recursos humanos, pessoas que estão realmente numa hierarquia alta, não têm conhecimento, não falam com domínio nenhum sobre esse termo, aprendizagem ao longo da vida, né? Eu acabo mandando para essas pessoas alguns trabalhos que foram feitos aqui no Brasil, que abordam isso, por exemplo, um que foi feito pela Dom Cabral, para mostrar para as pessoas, falar um pouco sobre isso. Mas a minha pesquisa, ela está em construção até por essa dificuldade de ter o conhecimento aqui no campo onde eu quero trabalhar, que é no mercado de trabalho. Talvez seja o caso de partir para um outro tipo de abordagem, falando em desenho de políticas públicas. É um pensamento que eu tenho, que eu gostaria depois que alguém contribuísse nesse sentido. Pode continuar, por favor? Então, como eu comentei com vocês, as entrevistas, a princípio, os entrevistados desconhecem a aplicação de forma corporativa e até têm algum conhecimento, mas, assim, muito intuitivo, né? Nada didático, nada acadêmico, enfim. Bom, eu acho que eu estou acabando já. Pode ver se tem mais uma... Aí eu já comentei com vocês, né, o trabalho encontra-se em fase de construção e ainda não dispõe de conclusões que eu possa trazer para vocês, além do fato desse desconhecimento. São 9h39, eu preciso voltar para outra sala, que eu tenho lá às 9h45. Rapidamente. Gente, eu coloquei aqui alguns autores, mas esse trabalho, ele tem muita referência. Se alguém tiver interesse nesse tema, eu posso mandar também, são páginas de referências. Eu coloquei aqui os autores que eu mais usei, né? Os autores e as fontes que eu mais usei focadamente neste trabalho. Mas eu tenho, assim, uma série de outras contribuições, se alguém tiver interesse no tema, para fazer para vocês. Então, por fim, está aqui o meu e-mail, o último slide. Isso, Patrícia.csantos. Sorry, eu vou colocar aqui, tá? Eu não complementei. Eu vou colocar aqui rapidinho na mensagem. Patrícia.csantos@hotmail.com. Patrícia.csantos@hotmail.com. E aí, se vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu vou voltar lá para outra sala. Agradeço a todas aí a audiência. E daqui a pouco, depois das 9, por volta das 10 e pouquinho, eu volto para a gente conversar sobre os outros temas, tá bom? Muito obrigada a todas e todos. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Boa sorte na tua outra apresentação e te aguardamos aqui, se possível. Eu volto. Obrigada, gente. Tá bem. Tchau.
Bom, pessoal, então podemos abrir agora um espaço para debate. Nós estamos aqui também com as líderes do tema, a professora Leia e a professora Aline. Fico muito feliz com a presença de vocês, é um grande prestígio para nós. Eu vou fazer uns comentários breves acerca de todos os trabalhos, pessoal, e aí, em seguida, acho que o mais rico é a gente justamente debater sobre os temas e fazer aí os nossos encontros e desencontros, né, sobre essas questões. Sobre o primeiro trabalho, o trabalho da Jaqueline, eu fiquei pensando aqui, né, Jaqueline, quando você menciona ali sobre a pouca formação, né, que se alega que há pouca formação de pessoas com deficiência, e por isso é que elas estão majoritariamente em setores operacionais, que é por isso que não se consegue contratá-las. Pessoal, vocês vão perceber meus gatinhos passando por aqui e agora eles estão fazendo uma briga gigantesca bem aqui na minha frente. Então, talvez vai ter alguns ruídos aqui, porque eles estão super animados. Agora de manhã. Espero que não caia nada, porque às vezes eles derrubam meu computador, minha tela e tudo aqui, fazendo as brincadeiras. Mas retomando ao que eu estava dizendo, sabe que eu fui buscar, fiquei muito curiosa assim, sobre esses dados com relação à formação de pessoas com deficiência, porque a gente tem isso, pelo menos em termos da nossa população geral, e a gente sabe, né, que no todo brasileiro, o percentual de pessoas com ensino superior não é significativo, né, principalmente se a gente comparar com os outros países, né. Eu estou escutando não sei se tem algum microfone, porque tá além dos meus gatinhos, eu estou escutando outro. Agora, acho que resolveu. E aí, eu encontrei um relatório muito, muito interessante do Instituto Ethos, que é bem recente, até fica uma referência para você, para a continuidade do trabalho, que traz um dado que eu achei bem expressivo para a gente pensar sobre isso e se realmente o problema é a formação, né? Então, a gente tem em torno de 45 milhões de pessoas com uma ou mais deficiências no Brasil, e desse número, cerca de 3 milhões, então em torno de 7%, tem ensino superior, né? E se a gente olhar para os nossos dados do IBGE de 2010, a gente tinha ali em torno de 7% ou 8% da nossa população com ensino superior. Então, vejamos que não é assim tão poucas as pessoas com deficiência que têm ensino superior, né? Que seria, então, vamos pensar assim, um requisito, né, para que elas avancem nas organizações. Mas é claro, né, que além do que você comentou e do que a gente traz no nosso primeiro trabalho ali, a gente tem alguns problemas quanto ao censo de 2010, de como foi mensurado as pessoas com deficiência, né? De a gente, de algum modo, generalizar algumas deficiências e tratá-las todas como se elas estivessem, assim, dentro de um mesmo escopo, né? Então, aqueles 24% é algo muito grande, né? 1/4 da nossa população, mas dentro desses 24%, a gente tem aí muitas outras diversidades, né? E, para além disso, né, um outro ponto que é importante é a gente olhar para essas diversidades, em específico as pessoas com deficiência. Nesse mesmo relatório que eu comentei do Instituto Ethos, vai nos mostrar ali como que isso acontece em termos de gênero, em termos de raça, a gente vai encontrar alguns dados. E aí a gente vai chegar, então, assim, realmente numa parcela de exclusão ainda maior, né? Se a gente for olhar para os cargos de gerência média, para os cargos de presidência, então, ou se a gente for olhar para conselhos de administração, a gente já encontra um número ínfimo de mulheres, menor ainda de pessoas negras, né, e pessoas com deficiência. Então, se eu não me engano, né, no último relatório do Instituto Ethos das 500 maiores empresas, tinha algum percentual ali de menos de 1% de algum homem com deficiência, né, algum homem branco com deficiência em conselho de administração. Então, quanto mais a gente vai interseccionando essas diversidades, a gente vai encontrando outras questões para debate, a gente vê que o tema ele é muito mais complexo do que simplificado e algo que a gente possa resolver a partir da nossa legislação, por exemplo, né? E outro ponto que eu pensei ali sobre o teu trabalho, Jaqueline, se é de conhecimento dessas empresas a Agenda 2030, que é um dos itens que você menciona,
E ainda falando da Agenda 2030, a gente tem o objetivo número 5, que é de igualdade de gênero, né? Então a gente poderia, mais uma vez, interseccionar, né, a questão das pessoas com deficiência com relação a gênero, e ainda poderíamos falar, sobretudo, de classe social, né? Porque eu acho que se a gente trouxer a classe, e isso vai muito no encontro dos outros trabalhos, a gente vai encontrar outras vulnerabilidades, né? Porque quem é a pessoa com deficiência que consegue o acesso à educação formal? Quem é a pessoa com deficiência que chega a uma universidade, né? Então, para cumprir com todas as exigências do mercado de trabalho, que já não são muito simples, né, para uma pessoa sem deficiência, como que isso fica nessas situações, né? E ainda penso que nos falta, né, uma questão de conscientização mínima de que nós podemos não ter nascido com alguma deficiência, mas em algum momento da nossa trajetória a gente pode passar a viver com deficiência, né? E parece que, ao contrário de outros marcadores, né, que só se a gente voltasse, nascesse de novo, nascesse em outra família, enfim, para que a gente fizesse parte deles, mas nesse caso a gente pode acabar fazendo parte desse marcador, né? Então muito me assusta, como tu bem disse, a gente ainda ter tanto preconceito, tanta discriminação, como se nós não pudéssemos em algum momento fazermos parte desses marcadores, e como se não fosse um assunto nosso, né? Pessoas sem deficiência. Outro ponto que me chamou muita atenção, que eu acho que faz um diálogo muito interessante com o primeiro trabalho, né, que eu sou uma das autoras, é a questão do capacitismo, né? Eu acredito que vai agregar muito, trazer a discussão de capacitismo para o teu trabalho, em talvez, né, buscar empresas que tenham alguma política de gestão da diversidade, talvez, assim, tu vai encontrar um pouco mais de subsídios, né? Eu, como pesquisadora também do tema de diversidade, sobretudo as diversidades de gênero e sexualidade, eu observo que esse assunto tem tomado a frente de muitas empresas, mas eu vejo que a questão das pessoas com deficiência ela ainda está sendo trabalhada de uma maneira segmentada, né? Nessas diversidades, como elas são representadas nessa pauta empresarial, vamos dizer assim. E aí, já aproximando com outro trabalho, e aí a Patrícia não está aqui, mas acho que, de todo modo, nós podemos falar um pouco sobre a questão geracional, né, e do quanto ela vai ser importante, principalmente para os próximos anos, para a gente pensar a nossa realidade brasileira, né. Fato é que a nossa expectativa de vida tem crescido, né, claro, a gente vivendo esses últimos 2 anos, aí a gente está com alguns efeitos demográficos na nossa população, mas a nossa expectativa de vida aumentou, né? Se a gente for voltar por início se nós voltarmos lá para quando começaram as políticas, vamos dizer assim, as políticas de diversidade, né? Lá para os anos 90, início dos anos 2000, e a gente tem ainda as mudanças de legislação que provocam uma permanência maior no mercado de trabalho, né? Então, a aposentadoria tardia ou o retorno, né, ao mercado de trabalho, seja por questões de a pessoa se sentir saudável, ativa, querer buscar alguma outra profissão, algum outro tipo de negócios próprios, empreendedorismo, né? Existem essas situações em que a pessoa se aposenta e resolve investir em uma nova carreira que talvez antes não tenha tido tempo, coragem, disponibilidade, né? Muitas pessoas com mais de 50, 60 anos acabam reingressando no ensino superior ou na pós-graduação, né? Muitas vezes fazendo também o seu primeiro curso superior, porque essa é uma realidade recente também no nosso país, né? A gente ter um acesso ampliado no ensino superior. E eu penso que quando a gente debate também as questões de diversidade geracional, a gente não pode abandonar esses outros fatores que a gente está falando aqui, como, por exemplo, o fato de ser uma pessoa acima de... a literatura vai trabalhar acima de 45 anos, tá, gente? Mas vamos dizer assim que alguns trabalham acima de 50, acima de 60, pensando mais em pessoas idosas, tá? Mas é considerado que acima de 45 anos, principalmente em uma situação de desemprego ou recolocação no mercado de trabalho,
que a pessoa possa enfrentar algumas dificuldades, né? Mas aí a gente vai levar uns outros pontos, como, por exemplo, qual é a profissão dessa pessoa, né? Porque em algumas profissões vai ser muito valorizado que você não seja tão jovem, vamos dizer assim. Em outras profissões, por exemplo, se a gente for pensar nesses novos mercados de tecnologia, startups, é muito difícil que a gente vislumbre essa imagem profissional como de uma pessoa com mais de 50, 60 anos, né? Ao passo que, se a gente olha até para a nossa profissão de pesquisadoras, né, professoras, advogados, psicólogos, até mesmo na assistência social, já que esse é um dos artigos aqui, a gente vai ter, em geral, uma valorização de profissionais com mais experiência e, por consequência, com mais idade, né? Então, a gente tem também aí uma grande diversidade em termos de carreiras e profissões, que é um outro tema que eu tenho interesse de pesquisa e trabalho bastante, que são as trajetórias profissionais, né? Vejo que, se a gente for olhar no mercado de trabalho formal, né, e principalmente nas grandes empresas, né, nas multinacionais, a gente vai ter algumas práticas nesse sentido, pensando no mentoring, por exemplo, né, de que esse aprendizado como gestão do conhecimento organizacional, ele pode ser passado, né, das pessoas com mais experiência para aquelas mais jovens, até como uma forma de orientação de carreira, mas nem sempre, e dependendo do mercado, como eu disse, é o que vai acontecer, assim como a própria preparação para a aposentadoria, né? Um tipo de trabalho que acontece muito em grandes organizações. O sistema bancário trabalhou muito com isso também, né? Com aquelas reestruturações dos anos 90, ali, com o processo de aposentadoria também das pessoas que trabalhavam no setor bancário. E ainda, né, gente, quando a gente está falando de geração ou de idade, né, de ageísmo ou idadismo também, tem esse termo, a gente está falando de aparência, né? Então, existe aquela idade cronológica, né? E existe a idade, que a gente poderia dizer, ou geração, mais ligada a aspectos sociológicos ou antropológicos, né? Que é o que eu considero velhice, né? Como eu vejo e como as pessoas se veem também, né? Então, como a gente está falando a partir de um país que tem das mais altas taxas, né, de procedimentos relativos à beleza e outras intervenções, a gente também pode pensar que esse tempo, né, de juventude, ele tem sido cada vez mais prolongado também, com alguns procedimentos estéticos, né, relativos à aparência. E, bom, também podemos pensar a partir da via da classe social, né, e sobretudo na perspectiva de gênero, porque é muito diferente você ser um homem e uma mulher com mais idade, isso a gente pode ver até pela mídia, né, ou como a gente vê isso representado nos filmes, nas novelas, né, se a gente trazer para esse nosso cotidiano mais, assim, do dia a dia, né, de como a gente enxerga isso nos meios de comunicação, a gente vai ver que há uma valorização muito diferenciada com relação à idade ou com relação à aparência física, né, para homens e mulheres. E acho que um ponto que conversa entre os trabalhos é a questão da sensibilização, né, que parece ausente qualquer tipo de política, de prática nesse sentido. E para isso, já aproximando e concluindo a minha fala com relação ao terceiro trabalho, o trabalho de assistente social, eu tenho uma aproximação recente com esse campo, né? Embora eu estude muito sobre carreiras e trajetórias profissionais, eu tenho uma trajetória recente em função da feminização do trabalho de assistentes sociais, né? Então, esse é um dos principais pontos que me trouxeram reflexão com ler o teu trabalho em construção, né? E aí fiquei pensando se esse vai ser um tema que vai ser parte, né, do teu trabalho ou não. Tem questões relativas à classe social bastante abordadas também na trajetória de assistentes sociais, e eu penso que a ligação, né, dessa profissão em específico com o debate das políticas públicas e das políticas públicas de inclusão vão ter um impacto direto nas organizações, né? E, então, assim, fazendo um fechamento desse todo, eu penso que todos os trabalhos aqui apresentados, eles têm uma conversa que ela traz a sua importância no âmbito nosso da sociedade como um todo, vai ter os seus impactos nas organizações e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
nas formas das nossas comunicações, né? Não podemos deixar de ressaltar que, em geral, na maioria dos nossos congressos, a gente tem muito pouca acessibilidade, né? E isso impede a inserção, né? A gente já rompe com a possibilidade de participação muito antes de que a pessoa, de fato, se inscreva e faça algum tipo de manifestação nesse sentido, né? Não é algo que a gente costuma pensar antecipadamente, e isso já acontece diferente no campo da educação. Eu acho que essa é uma prática para a gente pensar, né? Em como nos tornarmos espaços mais acessíveis para todas as diversidades, né? E é isso, gente. Agora eu abro o espaço para comentários, perguntas, e também fico à disposição com relação ao primeiro trabalho, né, que eu também sou uma das autoras. E obrigada pela participação e pela presença. Oi, bom dia. Eu sou a professora Suzete, eu trabalhei junto com a Jaqueline na dissertação dela, foi um grande desafio, né? Esse tema ele é muito instigante, a gente é muito linear, né? Assim, a gente, até certa forma, às vezes as pessoas se sentem até invadidos, né? Na forma como são questionados, mas foi assim, foi muito bom esse trabalho, até mesmo para despertar, assim, na gente aquilo que já foi comentado. Eu só queria, esse semestre eu recebi um aluno no mestrado que ele é autista. Então, e eu percebi a grande dificuldade dos professores em orientá-lo, em aceitar. Existe muita falta também de saber como lidar, né? Você estar preparado para receber esse tipo de público, né? Então, eu percebi assim, não, eu não quero, não é minha área, não, aí assim, poxa, eu me coloquei no lugar, sabe? Eu lembrei muito do trabalho que eu fiz com a Jaque, eu aprendi muito com isso, sabe? A se colocar no lugar do outro. E ele é fantástico, sabe? É só questão de você saber como lidar, né? Dar essa oportunidade. É isso que falta muitas vezes, né? Ainda nós sempre comentamos aí, já que quando a gente vai no mercado, a gente vê lá empacotando as mercadorias, entendeu? A pessoa, às vezes, com um potencial enorme, mas não tem oportunidade, né? Eu acho que essas discussões que a gente faz, elas são muito importantes e não podem estar só na academia, né? Eu acho que isso foi o que a Jaque comentou das empresas, né? Tu vê uma empresa, não, nem vou participar porque não tem nada. Ao passo que a gente tem uma outra empresa que está muito adaptada, mas por quê? A gente analisando, a pessoa que é responsável pelo RH, ela é da área, ela fez doutorado, ela, sabe, tem essa preocupação, né? Então, e muitos ainda, a gente vê, não quero incômodo, né? Se é 2% a taxa da lei, vamos cumpri-la. Então, acho que esses debates, eles são muito importantes e a gente precisa fazer isso nas empresas também. Nós, trabalhando no mestrado profissional, que é o caso da Jaque, a dissertação da Jaque, a gente quer levar isso para as empresas, né? Foram poucas as que nós trabalhamos em função... a ideia nossa, até quando começamos a trabalhar, né, já que era fazer uma quantitativa, que seria um sonho, né, porque a gente não tem trabalhos, são pouquíssimos, por quê? Justamente pela dificuldade de acesso a essas pessoas, a compreensão, enfim, mas a gente ainda pensa em fazer, né, e fazer essa devolutiva para as empresas e dar continuidade no sentido que essas pessoas sejam realmente incluídas e que tenham perspectivas, né, até mesmo a professora falou, a professora Aline, de questão de aposentadoria, de uma trajetória profissional, sabe, acho que isso é muito importante. Então, parabéns a todos pelos trabalhos, assim, muito importantes essas discussões. Então, obrigado pela oportunidade também de participar. Posso falar, Aline?
Aline, obrigada, né, pelas tuas contribuições, fiz várias anotações ali das tuas falas, também dos outros trabalhos apresentados que vão de encontro, né, com o que a gente estuda, com o que a gente trabalha. Pegando a fala da professora Suzy, que me orientou, na verdade, o meu trabalho foi motivado porque eu tenho um filho com deficiência, né? Então, a gente percebe que tudo acontece já na educação, que as pessoas não, ele tem 4 anos, as escolas não estão preparadas para receber essa criança, e isso vai impactar na educação dessa criança, que vai impactar na entrada dele no mercado de trabalho e como a sociedade vai recebê-lo de qualquer forma, né? Então, a gente percebe que a gente está muito atrasado nessas questões. Felizmente, né, a gente participa de grupos, digamos assim, de pessoas com deficiência, né, e tal, e a gente percebe que tem pais que sabem e que se aprofundam, e tem pais que não sabem nem por onde começar a ajudar os filhos, né, então isso é muito complicado. Eu, felizmente, consigo ajudar a escola, consigo orientar a escola, porque eu tenho um grupo de terapeutas que me ajudam nisso, mas eu percebo que muitas famílias não têm esse apoio, então isso vai impactar na família, como tu falou, na questão da classe social, de conhecimento, escola, enfim, então assim, é um passo de formiguinha que nós estamos dando, porque a literatura acaba trazendo que aparentemente é tudo muito fácil, que tá tudo certo, né, mas assim, não tá longe de acontecer, sabe, de a sociedade saber receber essas pessoas. Então, realmente, assim, eu acho que o nosso trabalho, tudo isso que foi falado hoje, é muito importante, essa discussão, porque a gente vê que está longe de ser o ideal, né, que a gente precisa estudar muito e entender muito, nós aqui na área da administração, mas a gente precisa trabalhar junto com a área da educação, porque as duas coisas em determinado momento elas vão se juntar e vão se precisar, né, então a gente percebe que os estudos ainda eles estão muito separados, como se fossem coisas distintas, né, mas no fim não são, elas vão precisar, né, de um braço de cada um para que a inclusão de fato aconteça. Então, fico muito feliz em participar, né, desse congresso, desse tema tão importante. E falando sobre até o teu trabalho, Aline, das meninas que apresentaram, da Gabi e da Bianca, né, eu achei, vocês devem ter visto, mas como não falaram, eu só anotei para falar, sobre diversidade funcional, que é um tema que a Carvalho Freitas tem falado, é recente, né, de 2017, e eu não sei se está dentro do tema de vocês, mas acredito que sim, né, porque a Gabi apresentou a história desses termos, né, e essa questão da diversidade funcional é bem recente, e até não tem muita coisa ainda a respeito, mas eu só anotei para falar, que quem sabe pudesse contribuir. Mas agradeço de toda forma, né, e parabéns aí a todos os envolvidos e a todos os trabalhos apresentados. Muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar também as autoras, né, a gente tem apenas um autor homem nessa sessão, né, que é o Adilson, né, e todas as demais são mulheres, são autoras, né, e a gente nem está numa sessão sobre gênero, né, a gente está numa sessão sobre diversidade, e só a título de curiosidade, dentro do nosso tema de comportamento humano nas organizações, né, que eu coordeno junto com a professora Leia, nós temos apenas 55 autores homens com trabalhos aprovados e 110 mulheres com trabalhos aprovados, né? Então, é muito legal a gente perceber o quanto nós, mulheres, estamos sensíveis, né, para questões humanas na organização. É um motivo de celebração para nós, mas também um motivo de reflexão, né? Cadê os homens olhando para questões de diversidade, né? E não só de gênero, mas olhando para questões de deficiências, olhando para questões de ageísmo, né, e diversos tópicos dentro da diversidade, né. Então a gente já sabe, né, por uma série de contextos históricos que a mulher tem essa preocupação maior, né, com o olhar humano, então cabe a nós, né, já que nós estamos nessa frente, fazermos essa mudança, né, fazermos essa construção. E de tudo que eu vejo,
dos artigos e da experiência prática também, é importante que a gente construa pontes, né? A gente que está estudando isso, que a gente construa pontes com o mercado, né? Eu já participei de comissão de diversidade quando eu trabalhava em empresas, né? Hoje eu estou só na área acadêmica, e eles ficavam completamente perdidos, assim, a empresa não sabia como incluir as pessoas com deficiência, incluir as pessoas mais velhas, e até questões de gênero e de etnia, eles ficavam muito perdidos, né? E uma empresa grande, né, que participa de um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Então, a gente que está estudando sobre isso, a gente precisa construir pontes, a gente precisa não só ir até a empresa e coletar os dados, a gente tem que devolver isso para a empresa, a gente precisa mostrar e ajudá-los a construir esses caminhos. Então, eu espero que esses estudos que estamos aqui discutindo, que a gente leve esses resultados para a empresa, né, que a gente devolva isso, para que eles, os gestores, né, dessas empresas, consigam enxergar na prática os nossos estudos, né, que a gente não fique só nesse debate que é tão legal aqui, com pessoas que entendem, que a hora que a gente fala concordam, né, que a gente consiga levar para aquelas pessoas que quando a gente fala, pensa, como assim? O que você está falando? Né, o nosso desafio é conseguir a interface e a interlocução com essas pessoas, né, mas de maneira geral, então parabéns às mulheres maravilhosas, né, que estão construindo aí pontes para daqui a alguns anos a gente possa ter essa inclusão. E parabenizar também a Jaqueline e a Suzete, né, porque tem aí um artigo indicado, né, ao prêmio de melhor artigo do nosso tema. Vamos ficar na torcida aí, né, vamos ver se sai aqui dessa sessão o vencedor, tá, mas é isso, gente, obrigada, parabéns para vocês, deixar esses minutinhos finais aí também para vocês falarem. Uma coisa também, eu acho até a professora Aline comentou, desculpa, eu já falei só, que é importante assim, ó, nesses eventos, quando a gente era presencial, a gente trocava cartãozinho, né, para contatos, para pesquisas. Agora, de forma online, porque é muito importante, às vezes, assim, a gente fica, essa troca, né, de pesquisas, assim, às vezes tem, como as meninas, uma bibliométrica fizeram, já está pronto, dividir com as pessoas, porque é um processo, né, que facilita, e esse network, assim, agiliza, né, as pesquisas, fazer parcerias, pesquisas em conjuntos, né, em conjunto na área que a gente está estudando é muito importante. Então, depois eu vou procurar aqui no caderno os contatos e, eventualmente, se futuramente a gente, para fazer pesquisas em conjunto, eu acho isso muito importante também, né? Tem de diversos estados, né? A gente trocar essas experiências e fazer essa parceria, eu acho que os eventos também servem para isso, né? Para essa rede de contatos. Fica a minha sugestão. Aline, se me permite, eu pego o gancho da professora Suzete para dizer também, desejar um bom dia a todas aí, e especialmente cumprimentá-la também, para dizer assim, ó, que na fala dela, ela foi falando assim, e eu pensando assim, nossa, eu li uns artigos dela, fui indicando para os meus alunos escreverem e tal, e agora a gente está aqui na mesma sala, então, olha que legal, conhecendo aí as pessoas que a gente lê, as pessoas que a gente fala e comenta, né? Agora, a senhora escreveu bastante coisa aí, acho que com alunos e tal, a respeito do Covid, né? Nesse período aí, produziu bastante, a gente também está produzindo bastante, então estamos lendo bastante. Pessoal, queria parabenizá-los pela participação,
O tema, sem dúvida, agrega demais à nossa área aí, comportamento nas organizações. Já foi falado bastante aí dessa questão da inclusão também, né? Então, na realidade, não é a minha área foco aí de trabalho, eu acabei pegando, eu estava concentrada em outras salas aqui também, então acabei perdendo aí o começo das apresentações, então eu não vou comentar diretamente os trabalhos, assim, mas a importância dessa troca que nós estamos realizando, sabe? Então, estou muito feliz com essas participações, tá? No finalzinho aí, eu peguei um trabalho da Camila, a Camila estava se apresentando e trouxe para nós um tema do serviço social, então, eu queria dizer para a Camila que esse tema que ela está trabalhando também é inclusivo, no fim das contas, porque, olha só, Camila, eu fiz uma tese de mestrado, de doutorado, que trabalhou também a questão de assessoria, e no meio do serviço social, você falar em assessoria, eu senti assim, eu sou da área de administração, mas assim, eu me senti incluída no serviço social, porque o meu assunto foi aceito no meio do serviço social, um assunto de administração, para conversar como é que a gente faria uma proposta de assessoria para a economia solidária, entende? É uma necessidade, mas não poderia ser feita sob a ótica do capitalismo, uma ótica normal de assessoria, precisava ser feita sob uma ótica diferente, né? E aí sim a gente teve que ter contribuições aí da Martinelli, desses autores aí todos que você trouxe, tá? Então, queria depois te falar para você dar uma procuradinha. Na realidade, o meu título ele ficou assim bem diferente, ficou assim, incubadoras universitárias na economia solidária. Daí eu coloquei assim, embriões da transformação. Então eu coloquei um título justamente assim bem desafiador. Será que isso pode ser um embrião para transformar essa coisa de sair do capitalismo ou não, né? As pessoas conseguem emprestar. Na realidade, eu fui ver se as universidades conseguem prestar essa assessoria nessa perspectiva, sabe? E eu fiz essa tese em 2011, mas naquele tempo, digamos assim, vamos ver se de repente hoje tu tem uma perspectiva já mais avançada dentro da universidade. Esse tema, assim, não foi tão bem aceito, digamos assim, justamente pelo foco, assim, mas como um assistente social vai prestar uma assessoria, digamos assim, né? Então, mas eu acredito que de lá para cá nós estamos em 2021, isso avançou bastante, então tem muita coisa para ser trabalhada. Então, parabéns pela escolha do tema, Camila. Eu acho que por si só nós estamos num congresso de administração, nós estamos falando de um tema de inclusão, e eu acho que, assim, foi bem colocado, então acho que ficou, Aline, parabéns aí, a Aline ajudou organizar a ordem dos temas aí nessa mesa, eu acho que ficou um fechamento bem legal, tá? E para os demais trabalhos também, parabéns, pessoal. Pessoal, então a gente está fechando a sessão, né? O Ian já nos avisou aqui. Ian, muito obrigada pela tua monitoria aqui na nossa sessão. Parabéns pelo trabalho. Para uma primeira vez, posso dizer que tu foi excelente, não teve nada de nervosismo. Agradeço às professoras também pelo convite. Também é minha primeira vez como moderadora aqui no CASE, né? Todos nós estamos nos acostumando ainda com essa experiência online. Espero que a gente possa se encontrar, né, presencialmente no Rio de Janeiro, numa próxima edição, todas e todos vacinados, assim espero, né? E agradeço a participação de todos vocês, espero que a gente tenha um bom evento. A gente sai dessa sessão, acredito que todas nós, com um pouco mais acalentados com relação às nossas pesquisas, a importância delas, relevância social que tem o nosso trabalho, como a gente pode construir essas pontes, elas estão aí, né? Nós não estamos sozinhas e sozinhos nisso, e numa esperança de um futuro muito mais inclusivo para todas e todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom evento.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, Tchau, bom evento a todos. Obrigada. Mantenha contato, pessoal.